Médico, deixa eu ser honesto com você. O seu paciente ele não entende absolutamente nada dos termos técnicos que você está falando aí nos seus conteúdos. Você usa termos técnicos, usa palavras difíceis, achando que está impressionando, mas sabe o que acontece na prática? O seu paciente, ele entra para conversar com você, ou ele entra para ver algum dos seus conteúdos, e ele sai mais confuso do que antes. Olha só, usar termos técnicos para tentar impressionar o paciente, isso é coisa de médico que quer massagear o próprio ego. Não coisa de um médico que quer ter mais pacientes e fidelizá-los. E nesse vídeo eu vou te mostrar como falar de forma simples e de uma forma que o seu paciente entenda é o melhor caminho para você fidelizar pacientes, aumentar a sua autoridade e, consequentemente, aumentar o seu faturamento também. Eu sou Formiga, trabalho com marketing médico, tenho uma agência de marketing médico e se vocês têm interesse em contratar um dos meus serviços, em algum lugar na descrição desse vídeo, tem um botão para você entrar em contato com a gente, ver se você preenche os requisitos. Outra coisa, deixa o like nesse vídeo. Não precisa me contratar, mas é muito importante você deixar esse like para que eu continue fazendo conteúdos como esses. Então já deixa o like aqui no vídeo. Médicos e médicas que me acompanham aqui nesse canal do YouTube. Quando você fala, eu até anotei o nome aqui, quando você fala algo como hérnia discal extrusa ou esteatose hepática não alcoólica. Você acha mesmo que o seu paciente ele está entendendo alguma coisa, algum desses termos que você está falando? Ou você acha, ou você concorda comigo que quando você fala algum desses termos para eles e eles balançam com a cabeça dizendo, não, doutor, entendi e tudo mais, é óbvio que eles estão mentindo, que eles estão entendendo. Eles não entenderam nada disso. Doutor, você não impressiona ninguém assim. O máximo que acontece é o paciente fingir que entendeu e quando ele sair da consulta, ele ir direto para o Google pesquisar o que você estava falando. E aí, sabe quem que ganha mais autoridade e acaba ganhando aquele paciente? O médico que fala simples, claro que não é uma fala desleixada, mas é um médico que fala simples e de uma forma que o paciente entenda. Nos vídeos dele, ele fala de uma forma clara, ele fala de uma forma voltada para o paciente. Muitos de vocês, doutores, erram porque às vezes vocês pensam que os conteúdos de vocês são direcionados para outros médicos. Só que quem que vocês querem atrair para o seu consultório? São outros pacientes ou são os médicos que acompanham vocês? Óbvio que são os pacientes que vão lá marcar uma consulta com você. E na minha opinião, sabe o que realmente conforta o paciente? O que conforta o paciente é ele finalmente entender o problema que ele está passando. Quer um exemplo? Se você chegar para o paciente e dizer para ele assim, olha, você tem síndrome metabólica com hipertrigliceridemia. Ele não sente nada, ele não entende nada. Mas você chegar para o paciente e disser algo assim, ó, olha, seu metabolismo está lento, você está acumulando gordura, porque isso pode prejudicar o seu coração. Você sentiu a diferença? Você percebeu? Quando você explica dessa forma, o paciente entende, ele fica grato e ele vai confiar muito mais em você. Por quê? Porque você se esforçou para explicar para aquele paciente de uma forma que ele entenda. E agora eu vou tocar numa ferida aí de muitos médicos, que é o seguinte: sabe por que muitos de vocês insistem em querer falar de uma forma difícil, de uma forma rebuscada, com termos técnicos? Sabe por que disso? O motivo é bem simples, é puro ego. Querem mostrar que são inteligentes, querem o respeito dos colegas médicos, querem mostrar e exibir os diplomas, as certificações, residências, etc. Só que nada disso, doutor e doutora, nada disso vai pagar suas contas. Quem paga suas contas são os pacientes que se conectam com você, pagam sua consulta, retornam e indicam para outros pacientes. Já quando você se prende apenas em termos técnicos, o único que ganha é só o seu ego. E aí o seu ego ganha e você perde dinheiro, porque quem acaba conquistando esses pacientes que ficam desamparados pelos médicos que só falam de forma difícil, quem acaba ganhando esse paciente é o médico, que às vezes é até menos capacitado, mas que se comunica de forma clara, se comunica de uma forma que o paciente entenda e se conecte com ele, e faz com que o paciente queira marcar uma consulta com ele, porque ele vai conseguir confiar mais naquele médico. E agora, doutor, doutora, eu vou dar um passo a passo simples para vocês melhorarem aí
a comunicação de vocês quando forem explicar alguma coisa para o paciente na internet ou até mesmo no seu consultório. Primeiro de tudo, você tem que ter em mente que você está explicando para uma criança. Pense que você está explicando para uma criança e você vai deixar isso de uma forma mais clara e simples possível, como se estivesse falando com uma criança mesmo. Segunda coisa, você vai usar analogias. Você vai usar analogias, comparações, para trazer para o dia a dia daquela pessoa a explicação e faça assim com que a pessoa entenda. E aí, durante a sua explicação, quando você vê que o paciente está fazendo uma cara assim de que, parece que o paciente não está entendendo, você pode fazer umas perguntas para ele, tipo, você está entendendo? Você entendeu essa parte aqui que eu estou explicando? Pronto, perguntar não custa nada. Outra coisa que você pode fazer, como treino também, é gravar conteúdos para o seu Instagram, para o Reels, TikTok, que seja, explicando os assuntos que você mais fala no dia a dia do seu consultório. E aí, quando você for fazer essas gravações, utilize uma linguagem simples. Lembre-se, você está explicando como se fosse para uma criança que não entende muita coisa. E por último, aqui eu acho que uma das mais poderosas formas de fazer o seu paciente entender é usar histórias de outros pacientes. Claro que resguardando aí a privacidade dos seus pacientes anteriores. Mas você usar histórias para explicar alguns problemas para os seus pacientes é uma forma muito fácil de fazer com que ele se conecte e uma forma muito fácil de fazer com que ele entenda o que você está falando. E olha, doutor, eu não tenho dúvidas de que simplificar a sua comunicação vai transformar aí a quantidade de pacientes que vão chegar até você querendo atendimento. Quando o paciente ele entende claramente o que você fala, ele não vai ficar buscando por outro médico, por outros termos no Google. Quando você explica de forma simples e de forma que o seu paciente entenda, ele vai seguir as suas instruções, ele vai retornar para ser atendido com você e ainda vai indicar para os amigos e parentes deles. Isso aí tudo é o quê? É construção de relacionamento. Quando você simplifica a sua comunicação, você influencia muito na construção do relacionamento que você tem com aquele paciente. E nos dias de hoje, com a concorrência dentro da medicina cada vez mais intensa, a busca pela construção de relacionamentos de confiança com os seus pacientes é importantíssimo. E a verdade é que os pacientes hoje em dia, eles não querem médicos complicados, eles querem médicos que passam confiança e médicos que falam a língua do paciente. Agora eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. O que você acha desse assunto? Você acha que tem que utilizar termo técnico mesmo? Você acha que tem que simplificar? O que você acha de médicos que tentam usar a fala para impressionar outros médicos, né? Porque quando eles utilizam esse tipo de comunicação, eles pensam que vão impressionar o paciente, eles pensam que vão impressionar outros médicos, mas acabam se complicando todo. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E se você tem interesse em me contratar para fazer o marketing aí do seu consultório, para fazer o seu marketing, em algum lugar desse vídeo tem um link que aí você clica lá, você entra em contato com a gente e vê se você preenche os requisitos para ser atendido aqui pela minha agência. Um abraço e até o próximo vídeo.